Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho, tá, sobre função exponencial. Mas e aí, o nome função exponencial, lembra alguma coisa pra vocês? Hoje vai ser no suspense, a gente vai puxar um pouquinho de onde vem, tá? Mas, esse nome expo, lembra expoente, certo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com funções que têm expoente, tá? Então a gente vai trabalhar agora com essa função exponencial que vai ter esse expoente, tá? Onde a função exponencial, ela é dessa forma aqui, ó, f de x é igual a elevado a x mais um valor b, tá? Do mesmo jeitinho de antes, esse valor de a aqui, ele tem que ser diferente de zero, e o valor de b, tá? Ele pode ser qualquer valor, então b, ele pertence aos reais. Pode ser qualquer valor que tu imaginar aí, beleza? Não tua mente te levar. Mas, né, a gente vai ter algumas características sobre esse nosso azinho aqui, tá? Então é importante a gente se atentar, é importante a gente perceber que tem essas características, tá? Que tem algumas definições para a gente conseguir estar encontrando. Mas vamos lá. Uma função exponencial é aquela variável que está no expoente, tá? Então foi aquele azinho que eu circulei aqui para vocês, ó. É o número que está no expoente, tá certo? Então, o que é que acontece? Acontece que a gente vai ter que perceber e vai ter que analisar e comparar essas coisas, tá? Onde essa base, tá? Esse A da gente, ó, deixa eu só colocar aqui. Esse A da gente vai ser a nossa base, tá? E essa base, ela é o quê? Ela é maior do que zero e diferente de 1, tá? Porque 1 elevado a qualquer número vai ser sempre ele mesmo, então seria uma função constante, tá? Então, seria essa a nossa definição, tá? Essa diferença aí. Ela é maior que zero e diferente de 1, tá? Então, é bom a gente se atentar a essas coisinhas. Beleza? O que a gente vai ter agora? A gente vai analisar agora quando a função ela vai ser crescente ou quando ela vai ser decrescente, certo? Então, uma função ela vai ser crescente quando a sua base, o número que está abaixo do expoente, for maior do que 1, tá? Então, quando for 2 elevado a x, y igual a 1,01 elevado a x, tá? Isso, mesmo sendo um valor bem próximo do 1, ele acaba sendo maior do que 1. É tipo, é um 1 e um grãozinho de areia, tá? Então, o que é que a gente vai ter? A gente tem essas propriedades, tá? Então, só de olhar você consegue identificar se ela vai ser crescente ou não, tá? Então, é importante a gente saber ter essas regalias, né? Saber essas propriedades para conseguir identificar e obter êxito no concurso, certo? Então, é importante tu se ligar em relação a isso, tá? Então, para qualquer valor sendo maior do que 1, ó, y igual a 100 elevado a x é uma função crescente, ó, porque 100 é maior do que 1, tá? E para ser decrescente, ó, só vamos mudar a cor para a gente marcar. A base é valor maiores que 0 e menores que 1. Então, são valores que são tipo assim, ó, 0,00001 elevado a x é um valor maior do que 0. Ou o próprio 0,01 elevado a x, tá? E menores que 1 pode ser 0,99999 elevado a x, tá? O que importa só é ser menor do que 1 e ser maior do que 0 para ser decrescente, tá? Então aqui, ó, você pode observar que ela tá lá no fundo do poço e vai crescendo, ó, tá? E ó, tem um detalhezinho aqui. A função toca no 1. Por quê, professora? Quando você tem um número elevado a 0, isso dá quanto? 1, certo? Então a mesma coisa acontece aqui, ó. Então elas sempre vão tocar no y igual a 1, tá? Então aqui, ó, tá lá em cima, e tá cada vez mais descendo, beleza? Então seriam os gráficos da função exponencial do seu lado direito crescente, do seu lado esquerdo decrescente, tá certo? Então, ó, o que a gente vai ter? Quer dizer, eu acho que é o esquerdo e direito. Enfim,
é o meu esquerdo e o meu direito, tá? O crescente é o meu esquerdo e o decrescente é o meu direito. Mas, ó, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com essas propriedades de potência, tá? Por quê, professora? Porque a gente precisa revisar essas propriedades para a gente conseguir não errar quando a gente for trabalhar com a função exponencial, tá? Então, ó, a gente tem o seguinte, ó, multiplicação de potência da mesma base, conserva a base e somos expoentes. Aí tem aqui uma explicação de um modo geral, mas eu vou colocar, certo? Desse jeitinho aqui. Certo? Então, o que foi que a questão falou pra gente? A questão falou que repete a base, tá? A base é o 2, ó. É o que tá segurando esses números. Então, é 2, tá? E somos expoentes. 5 mais 5, 10. Beleza? Então, tu consegue fazer essa troca. Tu consegue estar indo e vindo. Por exemplo, se a questão der alguma coisa com 2 elevado a 10, como é que a gente pode reescrever 2 elevado a 10? Tu sabe, ó, que isso vai separar na soma, tá? Então, isso pode ser 2 elevado a 5, ou pode ser outras formas de escrever 10, sabe? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 8, porque sempre vai ser a soma, tá? Então, é bom vocês saberem usar a propriedade e saber voltar, né? Eu usei que a multiplicação de mesma base, repete a base e soma. Mas se tiver lá os números já pronto, pode voltar e separar na soma, certo? Então, vamos prestar atenção, vamos se ligar quanto a isso para obter êxito, tá? Para não errar nessas características. Vê, se eu tenho que na multiplicação, ó, multiplicação, estou aumentando, ó, o meu dinheiro, para tu não esquecer. Então, na divisão, tu vai diminuir o dinheiro. Então, ao invés de tu somar esses expoentes, tu vai subtrair agora. Beleza? Então, se tu tiver aqui assim, ó, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 6, tu vai repetir a base e vai subtrair. Pô, vai ser 7 menos 6, que é igual a 1. Vai ser só o próprio 5, tá? Então, é bom tu saber essas propriedades porque vai te ajudar, tá? A resolver as questões mais rápido, vai ser um pouco mais tranquilo para tu, tá? Então, ó, divisão tá diminuindo o teu dinheiro, boy. Tá diminuindo o teu dinheiro, ó. Pega aqui, ó, menos, tá? Então, divisão tá diminuindo. Essa daqui é massa, é potência de uma potência, ó. 2 elevado a 5 elevado a 2. O que é que essa potência está dizendo pra gente? Que tu vai pegar aqui, ó, tu vai multiplicar. Certo? Tu só vai pegar o expoente e vai multiplicar. Sério, é sério. 2 elevado a 10. Pronto. Professora, veja, eu sempre tenho medo quando aparece uma fração. Mas é do mesmo jeito, ó. Só tem que lembrar o que acontece quando a gente tem multiplicação de fração, tá? Então, seria 1/2 vezes 2. Pode cancelar 2 com 2, que dá 1. Então, seria 7 elevado a 1. Vê, não tem mistério. É só prática, certo? Então, ó, tu pode ter, por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. 2 elevado a menos 3. Deixa eu botar outro número para não parecer que só acontece com o número 2. 11 elevado a menos 3 vezes 11 elevado a 2. Ó, mesmo estando com o número negativo, não importa, tu vai sempre somar. Menos 3 mais 1 dá menos 1, tá? Tá me devendo R$1 ainda. Certo? Então, eu resolvi. Independente do sinal do expoente, tu consegue tá fazendo, tá? Essas operações sem nenhum problema. Então, tem que se ligar mesmo no que é cada propriedade. Multiplicação, repete a base e soma. Divisão, repete a base e subtrai. Potência de potência, só multiplica, tá? Então, se atentar isso para tu não errar, tem calma, faz as questões, beleza? Então, vai revisando aí. Então, ó, tem mais duas propriedades, tá? Potência de um produto. Então, essa questão aqui, ó, tá dizendo o seguinte, ó. 2 vezes 5 elevado a 2, tá? Tanto faz, tem duas formas de fazer. Ou tu pega esse expoente e joga para dentro dos números, por exemplo, ficando 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ou tu faz, tá? Resolve 10 e eleva a 2. Os dois vão dar a mesma resposta. Ó,
Aqui, ó, 4 vezes 25. E aqui dá 100, certo? Que seria 10 vezes 10. 10 ao quadrado é 10 duas vezes. 10 vezes 10, 100. Isso aqui também é 100, certo? Então, tipo, isso aí, ó, a professora não vai escolher o melhor jeito para você fazer. Quem vai escolher o melhor jeito para fazer é você mesmo, tá? Então, escolhe, pô. Faz do jeito que tu achar melhor, o jeito que tu acha mais conveniente para tu, beleza? Sempre vou te dar mais formas de tu fazer. E no de baixo é a divisão. Então, se tu tivesse assim, ó, 11 dividido por 13 ao quadrado, certo? É a mesma coisa de tu fazer 11 elevado a 2 dividido por 13 elevado a 2. O expoente, ele entra, tá? Ele vai entrar para o 11 e ele vai entrar para o 13, tá? Então, fica de boa quanto a isso. É só se atentar, prestar atenção e usar as propriedades certinhas, tá certo? Vou colocar mais exemplo aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam. 2/3 elevado à quinta. E aqui em cima, 12 vezes 2 elevado a 3. E aí? Quanto é que dá? Você pode fazer, ó, ou 24 ao cubo, ou 12 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Fica a teu critério, tá? E nesse daqui, ó, o expoente vai entrar no 2 e vai entrar no 5. Te dando o resultado de 2 à quinta dividido por 3 à quinta. Beleza? Aí tu pode responder, certo? Tu pode fazer as contas aí, seria 2 vezes 2, seria 2 5 vezes. Não é 2 vezes 5, tá? Nananina, não. É 2 5 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 36. Calma. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, em cima é 32. Embaixo é 3. 5 vezes também. Certo? Ó, 9, 9. Isso aqui dá 81. 81 vezes 3 dá 243. Beleza? Então, essa seria a nossa resposta final. Então, aqui, ó, a gente vai ter também alguns casos particulares da potência, tá? E esses casos particulares, eles ajudam a gente em que sentido? Ajuda a gente no sentido, tá? De facilitar as contas, ajudar nas questões, usar as propriedades, tá certo? Então, ó, potência de uma fração, tá? Então, quando a gente tem uma potência de uma fração, a gente vai utilizar a potência do quociente, tá? E vai separar a potência, que foi como a gente viu nesse caso daqui. Que a gente separou, colocou o expoente em cada um, tá? Então, esse aqui a gente já viu direitinho, mas eu posso colocar aqui novamente, ó. Posso colocar 1 elevado a 5 ao cubo. Então, seria 1 ao cubo sobre 5 ao cubo, certo? Deixa eu só diminuir esse 3, para vocês não pensarem que é um 3, é 1 elevado a 3, tá? E potência de um expoente igual a 0, tá? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1, tá? Então, se eu tiver isso aqui, ó, 1 elevado a 0, 100 elevado a 0, esse número aqui elevado a 0, todos eles vão ser igual a 1, tá? Então, qualquer número elevado a 0 é 1. A única coisa que não pode acontecer, tá? É 0 elevado a 0, porque, como eu falei, é uma indeterminação matemática, tá? Então, ele não possui uma resposta dos números reais, que é onde a gente está trabalhando, onde a gente está acostumado a ver, tá? Porque não existe uma divisão com o número 0, e a gente já viu essas coisas tão mais frescas na nossa mente, tá? Por quê? Porque a gente já trabalhou essas coisas, já trabalhei com vocês, que isso não pode acontecer, tá certo? Então, ó, potência de um expoente igual a 1, a expoente unitária, é ele mesmo. Então, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo, tá? Elevado a 1, deixa eu só ajeitar aqui, elevado a 1, vai ser ele mesmo,
tá? Sempre. É ele uma vez. Olha aqui uma vez, tá? E potência com expoente negativo, eu gosto sempre de associar, tá? A filmes, séries. Por exemplo, Stranger Things, não tem um mundo invertido? Então, nessa parte, quando tiver expoente negativo, tu vai inverter a fração. Que fração, professora? Por exemplo, se eu tiver 3 elevado a menos 2. Veja, não é comum a gente utilizar números negativos. É mais comum a gente transformar isso num número positivo e resolver tranquilamente, tá? Então, vê só. Quando não tem nada embaixo do número, é um número 1. Então, o que é que pode acontecer? Ó? Eu vou inverter e o expoente agora vai ficar positivo, certo? Então, seria 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, certo? 1 ao quadrado, 3 ao quadrado seria 1 sobre 9. Então, a gente inverteu, beleza? Isso vale para números também que não só tem 1 embaixo, tipo 2 terços elevado a menos 3. Então, eu vou inverter. O 3 estava embaixo, vai ficar em cima. O 2 estava em cima, vai ficar embaixo. E agora vai ficar o expoente positivo, certo? Só que eu troquei aqui, o expoente é 3. Tá? Então, aqui seria 3. Como a gente já viu, o expoente entra para todos. 3 ao cubo dividido por 2 ao cubo, que dá 27 sobre 8, beleza? E a potência com expoente fracionário, a gente transforma em raiz. Tipo assim, ó, 5 elevado a 1 meio. Para a gente memorizar de uma maneira mais forte, eu vou desenhar aqui um solzinho, tá? E como a gente tem esse expoente aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Veja, o 5 vai deixar de ser 5, que é a nossa base. Não, a nossa base é 5 e acabou-se. O que a gente pode fazer? A gente pode reescrever aqui, ó, o 5 e pode colocar uma raiz. A gente vai colocar ele na casinha dele. Vê, quem é que está tomando sol? 1 ou 2? Observe que o 2, ele tem aqui um guarda-chuvinha. Um guarda-sol que eu desenho sol, tá? Então, quem está levando sol é o número 1. Então, eu vou colocar o número 1, ó, aqui na sombra e o 2 agora vai ficar no sol. Então, 5 elevado a 1 meio é a mesma coisa de raiz quadrada de 5 elevado a 1, que a gente viu que um expoente elevado a 1 é ele mesmo. E escrevendo isso, né, todo mundo sabe que, se não sabe, está sabendo agora, sempre que não tiver nada aqui nesse buraquinho da raiz, é porque está lá bem escondidinho o número 2, tá? Então, isso é uma das características de raízes, beleza? Vamos lá resolver agora. Então, a gente tem essa questão aqui, tá? Pra gente estar resolvendo. Como assim, professora? A gente vai simplificar, não entendi nada. Então, a gente agora vai utilizar as propriedades que a gente viu. De multiplicação de mesma base, subtração, divisão, enfim. Então, agora a gente tem que meter bronca e tentar resolver. Vamos lá? Então, ó, aqui, ó, o que é que eu posso ter? Eu tenho um A e tenho um A. Então, eu vou juntar a mesma base, repete a base e somos expoentes. 3 mais 2, tá? Vezes B elevado a menos 7. Isso está dividido, tá? Ó, esse expoente entra para cada um. A ao quadrado vezes 2 dá a quarta e B elevado a menos 4 vezes 2 dá B elevado a menos 8. Então, ó, isso aqui seria A à quinta vezes B à sétima dividido por A à quarta vezes B a menos 8, tá? Então, ó, seria A à quinta vezes B à sétima dividido, só para a gente escrever mais bonitinho para vocês conseguirem ver. Então, ó, eu vou fazer a divisão desses dois, que eu posso fazer porque é de mesma base. Repete a base e subtrai. 5 menos 4 dá 1. Então, eu sei que vai dar um A. Então, eu posso eliminar, ó, esse e esse, porque tem A ao quadrado, certo? E agora a gente vai ver o segundo, tá? Então, aqui, ó, o que é que acontece? Vai ficar B
tá? Seria quanto? Calma que aqui a professora esqueceu, né? O menos aqui. Aqui é menos e aqui é menos, tá? Então, ó, o que é que seria? A gente iria fazer, né, a subtração agora desses dois expoentes, tá? Então, só vamos escrever aqui, ó, pra gente não errar. B elevado a menos 7 vezes B elevado dividido, né, por B elevado a menos 8. Então, repete a base e subtrai, só que aqui, ó. Vamos esquecer a base. Seria menos 7 menos o outro expoente. Menos com menos dá mais, então vai ficar menos 7 mais 8. Isso dá 1. Então, seria B elevado a 1, que seria o próprio B. Certo? Então, o que é que acontece? A gente vai ter a resposta letra B. Beleza? Então, é bom a gente se atentar a essas definições, tá? Que isso daí faz a gente obter um ótimo resultado e é o que a gente quer, né? A nossa vaga na tão esperada do nosso esperado concurso, tá? Então, ó, vamos fazer aqui mais uma questão. Dê uma pausa aí e tente fazer. Mas, ó, vamos continuar aqui, ó. 2 elevado a menos 1, a gente viu que é o inverso, ó. 1 sobre 2. Menos 2 ao quadrado. Todo número elevado a um expoente par sendo negativo vai ficar um número positivo, só que mais com menos dá menos, certo? E aqui, menos 2 elevado a 1, tá? Vai ser menos 1 sobre 2, tá? Então, essa é a parte de cima. Agora, a gente vai para a nossa parte de baixo, ó. 2 ao quadrado é 4, e 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4, certo? Então, agora, ó, aqui em cima eu posso cancelar um positivo com negativo. Então, em cima ficou menos 4. E embaixo, ó, aqui eu já ensinei para vocês, ó, borboletinha. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1 dá 1. A operação só repete, que é o mais, dividido por 4 vezes 1, que dá 4. Então, daria 17 sobre 4. Então, agora a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, menos 4 vezes 4 sobre 17. Tá? 17 estava em cima, ficou embaixo. 4 estava embaixo, ficou em cima. Então, isso vai dar, ó, menos 16 sobre 17. Letra D. Beleza? E para finalizar a nossa aula, tá? Nós vamos resolver essa questão aqui. E para finalizar, tá? A gente vai resolver essa última questão. Beleza? Nessa última questão é o seguinte, tá? A gente precisa prestar bastante atenção quanto o que a questão está pedindo, tá? Mas, ó, tenta fazer sozinho, que eu vou te ajudar, tá? Mas dá o primeiro passo, tenta fazer, beleza? Aí ele fala o seguinte, ó, uma população inicia em uma colônia de bactérias, certo? Que cresce 40% a cada hora. É de 8 vezes 10 a quinta bactérias. Qual o número aproximado de bactérias dessa colônia ao final de 16 horas? Aí ele fala, considere 1,4 elevado a 16, sendo 218. Veja, se a questão dá algum dado, é importante a gente utilizar. Se a gente não utilizou, a gente utilizou as nossas habilidades de forma correta. Então, se a questão falou que 1,4 elevado a 16 é 218, a gente tem que utilizar isso na questão de alguma forma. Se a gente não utilizar, é porque a gente fez alguma coisa de errado. Mas vê só, se liga comigo, a duplicação não, né? O crescimento das bactérias cresce de forma 100%, né? Tipo, tá crescendo de forma 100%. Só que a diferença é que tá crescendo 40% a cada hora. Então, ele tá crescendo 100% mais 40% do normal, certo? Isso dá pra gente 140%, que a gente já viu que é 140 dividido por 100, que vai ser 1,4. Beleza? Só que a gente tem, ó, que na nossa função, ó, a nossa função de acordo com o tempo, que são em horas, tá? Vai ser
A população inicial das bactérias, que é 8 vezes 10 é 16. 10 a... Meu Deus, onde foi que eu fiz 6? Do 1,4, certo? A população inicial é essa, mas está crescendo 40% em cima disso. Então, está crescendo 1,4 de acordo com cada hora. E cada hora está no tempo, certo? Sempre que vocês verem alguma coisa sobre bactéria, tá? Se tiver desse jeito, desse crescimento, na maioria das vezes está se referindo à função exponencial, tá? Por quê? Porque a função exponencial é o que cresce muito rápido. Por exemplo, nós tivemos a Covid-19, que o que aconteceu? Ela crescia muito rápido, era uma pessoa contaminada e ela contaminava várias, e essas outras pessoas contaminavam mais e mais pessoas, ou seja, o crescimento era muito grande. Por isso que a gente associa a Covid-19 à função exponencial. Só que a questão quer saber, ao final de 16 horas. Então, f de 6 horas vai ser 8 vezes 10 a quinta vezes 1,4 elevado a 16. E a questão já falou que esse valor vai ser 218, certo? Então, 218. Então, a gente pega e multiplica 8 vezes 218, tá? Isso vai dar quanto? Deixa eu só... Isso vai dar... Tá? Vocês podem fazer como exercício, mas dá 1.744 vezes 10 a quinta. Só que você pode observar que em todas as alternativas o valor está entre, tá maior do que 1 e menor do que 5, mas é menor do que 10. Então, agora, eu só precisaria voltar as vírgulas, por exemplo, para conseguir encontrar. Então, eu tenho que deixar a vírgula num número que deixe maior do que 1, maior do que 0, né? E menor do que 10. Só que 0, alguma coisa não seria legal. Então, é tipo maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu teria que voltar, aqui ainda deixa 174, aqui deixa 17 e aqui deixa 1,7. Então, eu voltei, 1, 2, 3. Como eu voltei 3 casas, eu tenho que aumentar o meu expoente aqui, tá? Então, seria 1,7 vezes 10 a oitava, beleza? E isso totaliza pra gente a letra A, tá? Então, pessoal, nossa aula de hoje finaliza por aqui e eu espero vocês no próximo vlog. Tchau!